Aê, tá funcionando? Alô, 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 boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite. Aê! Gente, estamos aqui com a nossa outra voz da consciência. Boa noite! Aê! A Lau volta na semana que vem. Vai dar tudo perto, tá tudo certo. Não fica triste, Lau, semana que vem você volta. A vida vai dar uma trégua pra gente, as coisas vão dar certo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu falar no início da live, né? Se vocês gostam do que a gente faz aqui, lembra de apoiar a gente no Apoia-se ou tornando-se membro do canal no membros do YouTube lá. A gente tem conteúdo exclusivo. A gente está começando a subir os conteúdos exclusivos como vídeo para membros no canal do YouTube. Então, se vocês têm interesse, lembra de apoiar a gente. Ajuda bastante a pagar meus editores, a pagar o pessoal que faz o canal acontecer. E muito obrigada pelo apoio. Seguinte, a vida aconteceu, está tudo uma loucura, eu estou super nervosa sem motivo nenhum. Até tô na dúvida do que fazer hoje. Mas eu queria começar a live fazendo uma tangente. Eu fiz uma pergunta lá no Blue Sky e ela foi interessante. Obrigado a todo mundo que respondeu. E eu perguntei pro pessoal, quando vocês vão fazer arte pessoal, como é que vocês fazem? Se vocês fazem thumbnail, se vocês escrevem um briefing ou só vai direto. E a grande maioria do pessoal respondeu que só vai direto. Olha só, eu tenho pensamento sobre isso, tá? Quando a gente está fazendo arte no tradicional, o tradicional ele tem menos espaço para a gente ficar editando as coisas para sempre. E o digital, da forma como ele funciona, com layer, com camada, Ctrl Z, com ferramenta de edição, curva, níveis, Hue Saturation, essa coisa toda, ele dá uma habilidade quase sem limites da gente editar a imagem para sempre. E, cara, obrigado pelo sub. Cara, essa habilidade de editar a imagem, às vezes ela é muito boa, ela faz a imagem ficar muito melhor, mas convivendo com o pessoal do tradicional, eu tenho visto a importância da gente tomar decisões, da gente realmente segurar as rédeas da criação da nossa imagem. Então, se vocês não fazem muito thumbnail, se vocês não fazem muito planejamento, eu sugiro que vocês comecem a brincar com essas ferramentas. De novo, não é que fazer o ajuste no meio do caminho na peça digital é errado. Mas é que eu me sinto muito mais em controle, a peça é muito mais minha quando eu faço o planejamento de uma forma adequada. Eu levei muitos anos para chegar num nível em que eu realmente consigo planejar uma imagem e fico satisfeita com o planejamento que eu fiz. E ainda tem coisas que eu gostaria de mudar, mas no geral eu consigo executar uma peça de uma forma bem mais direta ao ponto, hoje em dia. Isso levou anos de planejamento. Mas é uma habilidade muito importante. É uma habilidade. Ela faz diferença na coisa da direção de arte, sacou? Não deixa as suas escolhas de direção de arte por acaso. Quando eu tava começando, vê se isso faz sentido. Quando eu tava começando, tinha algumas coisas que eu fazia na imagem que eu olhava e falava: isso aqui vai ser um baú. Só tem um jeito de fazer um baú. Eu sei como é um baú, eu sei como é uma colher, eu sei como é um objeto, eu sei como é um pé, sabe? E isso tirava muito da direção de arte. Ficava tipo garfo padrão 101, o baú padrão 101, sabe? E não é isso que você quer. Você quer que todas essas partes da peça sejam escolhidas, elas sejam editadas, elas sejam da sua peça, elas sejam suas. E vocês só vão começar a ver o valor disso a partir do momento que vocês começarem a assumir as rédeas da direção de arte da peça de vocês. Nada que vocês vão colocar numa peça é só do jeito que é. É só fazer uma flor aqui. Qual é a melhor flor que te atende? Como que você resolve visualmente essa flor? Como que você consegue tirar o melhor proveito dessas decisões de pincelada, de paleta, sacou? Então existe valor intrínseco em você planejar a sua peça. E fanart, projeto pessoal, é um jeito fantástico de vocês estudarem isso. De vocês começarem a entender como é que funciona essa parte do planejamento. Então eu super recomendo que vocês comecem a brincar com essas ferramentas. Quando você começar a fazer trabalho para cliente,
você vai ter que lidar com briefing e thumbnail de qualquer jeito, porque é essa forma como a gente comunica com o cliente, como a gente aprova as peças. Então, não tem como escapar dessa parte. Mas é muito bom você já chegar nessa parte com um pouco mais de prática, com um pouco mais de experiência. Então, experimenta planejar a peça de vocês. Experimenta deixar menos essas decisões para serem tomadas lá para frente. Toma a decisão na hora de fazer um thumbnail, na hora de fazer um thumbnail de cor. Toma realmente a decisão na hora que você tá fazendo o design da peça e não na hora do render. Que o processo vai ficar muito mais suave e você vai conseguir muito mais direto ao ponto na hora da execução. Certo? É isso. Tangente. Bora! Ah, meu Deus, eu tinha esquecido disso. Obrigada, Fanny. Obrigada. É isso. Eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. Aparentemente eu fui indicada no prêmio iBest. Se vocês quiserem, se vocês puderem, na verdade, votem em mim lá. A Fanny acabou de colocar o link no chat. E muito obrigada pela indicação. Nossa, foi uma senhora surpresa. Eu não tava esperando mesmo. A gente tá na categoria de arte e cultura. Então, se vocês gostam do que a gente faz aqui, dá um voto lá no iBest aqui. Nossa, cara, que massa! Obrigada, Fanny. Obrigada pela lembrança. O dia hoje foi tão louco que eu tinha esquecido. Depois eu vou ver se eu gravo um short direitinho falando sobre isso. Mas, gente, muito obrigada pela indicação mesmo. Eu não tenho a menor ideia de quem colocou meu nome lá na lista. Muito obrigada ao pessoal que votar. Obrigada mesmo, viu? Foi uma senhora surpresa. Certo? Vamos fazer uns desenhos? Bora. Deixa eu abrir aqui. E aí, cara, deixa eu perguntar pra vocês. Por que eu não faço live pelo YouTube também? Então, essa é uma pergunta complicada. Eu tentei fazer live pelo YouTube e meio que deu certo, não tem problema nenhum. Mas na época eu fiz umas polls e o pessoal preferiu as lives na Twitch. Eu posso refazer essas polls e ver se o pessoal prefere as lives direto no YouTube. Se a gente preferir as lives direto no YouTube, a gente pode ir pra lá, sabe? Pra mim não faz tanta diferença. Mas é uma questão só da gente se organizar. Se o pessoal preferir ir por lá, porque lá tem o YouTube Premium, eu sei que o pessoal não pega a propaganda, a gente pode passar pra lá. Eu vou fazer a poll de novo no servidor, então, tá? A gente faz, se vocês tiverem opinião sobre isso, não deixem de votar. Assim que terminar a live, eu faço a poll lá no servidor. Certo? Nós! Vamos lá. E bora fazer uns desenhos, bora fazer uns thumbnails. E aí, galera, vocês têm alguma dúvida? Manda perguntas pra nós. Deixa eu virar. Agora pode mandar pergunta. Vai, Essa câmera pessoal. um pouquinho mais pra minha cara aqui. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria fazer fanart de Frieren. Será que eu consigo? Eu não tenho ideia nenhuma do que fazer. Se eu fizer só um retrato do personagem, não tem muito por que fazer thumbnail. Mas eu quero fazer alguma coisa um pouquinho mais intensa do que só um retrato de personagem. Peraí, eu vou começar pela primeira e aí eu vou seguindo aqui e a gente vai se ajeitando. Manda. Boa noite, Sula e nova voz dos impossibilitados de falar sem o seu auxílio. Como desenhar fanart ou arte do AC de alguém no geral sem literalmente copiar o estilo inteiro e não conseguir adaptar para o seu estilo? Às vezes eu me pego olhando uma imagem de referência para fanart no geral e eu não consigo adaptar para o meu estilo. Quer dizer, eu tento, mas de alguma maneira inconsciente eu acabo fazendo no estilo do artista de referência. Olha só, isso tem a ver um tanto com o lance de direção de arte que eu tava comentando, né? Eu acho que às vezes é difícil. Você sabe quando a gente começa a fazer fanart? Muita gente, quando começa a fazer fanart, não tem essa coisa do estilo, né? A gente tenta fazer o máximo possível parecer arte oficial. E no que a gente tenta fazer arte oficial, a gente tá escondendo a nossa própria direção de arte, né? A gente tá escondendo o nosso próprio estilo. Isso é uma questão interessante. Uma das coisas que eu recomendo é que você faça arte pessoal que não seja só fanart, não seja só draw this in your style, não seja só baseado na arte dos outros. Porque aí você vai descobrir. Olha só, vê se isso faz sentido. Quando eu comecei a entender direção de arte, eu comecei pensando assim, ó. Se a gente pegar animes diferentes e a gente começar a reparar como é que eles fazem olhos, tem animes diferentes que fazem olhos de um jeito diferente. Você pega Madoka Mágica, por exemplo, e aí você compara com Evangelion.
E aí você compara com Attack on Titan. E aí você compara com Kill la Kill. Cada um desses desenha o olho de jeito diferente. Como que você resolveria o olho? Qual é o seu jeito de fazer essa interpretação do olho? Como ficaria esse OC que você está fazendo com o seu olho, com o olho que você desenha? Como que ficaria o formato do rosto? Como que você traduz isso para a forma como você pensa em direção de arte? Então, é mais por aí, saca? É você tomar essas decisões de uma forma um pouquinho mais atenta, uma forma um pouquinho mais não quero que pareça arte original, eu quero que pareça uma arte minha, mas eu estou desenhando um personagem que não é meu. Faz um pouquinho mais de sentido? E para isso você já precisa ter tomado essas decisões, por exemplo, de como que você melhor gosta de desenhar o olho, que eu estou citando de exemplo. Certo? Então faz um pouquinho, desenha um pouquinho das coisas suas, descobre como você gosta dessas soluções e aí começa a fazer a versão sua do personagem dos outros. É um exercício muito divertido, é muito legal. Inclusive, uma das pessoas que eu gosto muito de assistir os Draw This in Your Style é o Caio Yo. O Caio posta uns Draw This in Your Style muito legal e sempre dá uns resultados muito massa, sabe? Então, super recomendo que você olhe como é que as outras pessoas resolvem esse tipo de dilema também. Vai te iluminar, vai te exemplificar como é que você pode fazer isso no seu estilo. Certo? Mas é isso. Primeiro você precisa ter gostos. Primeiro você precisa ter opiniões. E aí você vai conseguir colocar essas coisas em cima do personagem dos outros. Que vai ficar massa. Vai fundo. Boa noite, Sula. Como faz para desapegar do rascunho? Parece que eu gosto mais do rascunho do que a arte final. Não sei se é porque eu amo desenhar rachura e com a finalização eu consigo na caneta, detalhe e no tradicional. Eu queria dizer que não consigo desenhar rachura na caneta. Tá, eu Ah, juntei duas perguntas aqui, eu acho que é isso, Sula. Eu não consegui entender direito o que tá escrito. tá, tudo bem. Olha só. Eu acho que essa pergunta tem a ver. Que essa pergunta que ela significa é o seguinte. Normalmente, quando a gente tá fazendo. Quando a gente tá finalizando peça, a gente tem um pouquinho de dificuldade de manter. Tem um vigor, tem um frescor no esboço que ele é difícil de manter na peça finalizada. O que eu recomendo, tá? É que você comece a encontrar uma coisa mais meio do caminho. Olha só, deixa eu aproveitar que eu tô aqui no Clip Studio e a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando eu tô fazendo esboço, eu uso um pincel tipo esse aqui, que é um lapisinho. Deixa eu deixar ele grandão. Ó, é um lapisinho. Quando o pessoal vai finalizar, normalmente se pega um pincel um pouco mais duro, um pouco mais seco. Tipo esse segundo aqui, que é uma G-Pen, sabe? Esse tipo de trabalho vai dar um resultado bem específico. Se você está tentando preservar o vigor do sketch, talvez o que você precisa é não usar esse pincel super duro, mas simplesmente tentar finalizar, tentar limpar a linha com um pincel mais parecido com um lápis. Você vai ter um resultado um pouco mais vivo, um pouco mais. Qual é a palavra? E vigoroso mesmo, sabe? Vai ter um resultado um pouquinho menos amarrado. Então, esse tipo de escolha, como que você vai finalizar, com qual pincel você vai finalizar, pode estar influenciando no seu resultado. Dá uma testada nesse tipo de coisa. E outra coisa, dá para finalizar com rachura. Não precisa não finalizar com rachura, sabe? Experimenta fazer a finalização com rachura. Leva um pouco mais de tempo. Mas se você não gostar da rachura, também tem como finalizar só na linha, sabe? Dá uma brincada, dá uma testada. Isso aqui é muito tentativa e erro, até você achar aquele ponto perfeito entre a finalização e o esboço mais solto, que vai te dar um resultado legal. Isso inclui pintura, viu, galera? Isso não é só para desenho em linha. Isso inclui como finalizar a pintura, como finalizar uma peça num geral. Se você quer uma peça muito amarradinha, tipo splash art, tem chance que ela endureça. E aí você terminar aquilo com aquele vigor, com aquela presença que o sketch tem, precisa de muita prática. Precisa de fazer isso várias vezes até você conseguir realmente manter a energia do esboço na peça finalizada. Certo? Então, vai com calma, experimenta ferramentas diferentes, experimenta os artistas que você gosta, se pergunta o que eles estão fazendo, que estão deixando o resultado que você curte. E tenta trazer isso um pouquinho pro seu trabalho. Tá bom? Muito bom.
Pergunta: tem alguma forma de funcionar social media sem escolher um nicho? Percebi que não paro quieto em uma única série e por isso meu alcance oscila muito. Tem sim. Olha só, eu queria muito que vocês desencanassem de mídia social. Desencanassem de número em mídia social. Vocês construíssem mídia social muito mais como um histórico, muito mais como uma jornada do que necessariamente se a coisa viralizou ou não. Existe essa frustração, existe esse assunto decorrente que as pessoas esquecem que o que viraliza em rede social é meme. Então você faz um meme, ele vai ganhar muito mais like do que sua arte finalizada. E tá tudo bem, sabe? Você faz um negócio que é viralizável, ele é feito para isso, ele sabe? Então não se preocupa tanto com o número, mantém em mente que o que viraliza é meme. Se você quer uma arte massa mesmo, deixa ela no histórico, deixa as pessoas descobrirem a arte com o tempo. Não se preocupa tanto com like. E faz essa coisa da mídia social mais como um histórico de arte mesmo, um histórico de como que você navegou por esses gostos, como que você desenvolveu sua carreira de arte, como que você desenvolveu seu estilo. É uma coisa muito mais interessante de você ver do que necessariamente hiperfixar numa série e ganhar número, sabe? A gente tem essa sensação, a gente tem essa percepção que número é equivalente a qualidade. E não é verdade. O que viraliza é meme. Não esqueça dessa máxima nunca. O que viralizou por meme. Sabe? Então fiquem tranquilos. Não é indicador de qualidade. Tenta fazer o seu melhor trabalho e deixa a mídia social fazer o que elas fazem, sabe? Não neura com número, certo? Em conta de fandom, quando vocês fizerem uma conta de fandom, é mais fácil mesmo fazer a conta por série. Principalmente porque tem a galera aqui de duas séries diferentes que não se bica muito. Mas honestamente, mesmo quando eu tinha conta de fandom, era uma conta só para as coisas de fandom e eu fazia vários fandom e era isso, sabe? Não neura muito com o número. A regra é essa. A orientação é essa, certo? Bora lá. Bora. Boa noite, Sula e Voz da Consciência. Queria saber se quando vamos fazer uma ilustração mais complexa, com cenário e vários personagens, existe uma ordem ideal de pintura? Tipo começar por um personagem principal, depois ir pro cenário, ou tanto faz e posso ir pintando partes soltas conforme der vontade? Isso é uma pergunta importante de processo. É uma pergunta bem interessante. Eu não sei se existe uma resposta fixa para essa pergunta, tá? Pelos vídeos de processo que eu vi, tem gente que faz de jeito diferente e faz funcionar. Eu não sou muito partidária de fazer pedaços da imagem e ir colando, sabe? Porque fica com a sensação de que tá colado, pelo menos na minha mão. Mas eu já vi gente trabalhar desse jeito e dá super certo na mão deles. Como que eu faço? Eu vou fazer uma blocagem de cores na peça toda. Você pode ver isso nos meus stories. No vídeo de membros. Vocês podem ver isso nos vídeos de membros. Eu bloco o cenário primeiro. É sempre o cenário primeiro. No meu caso, é sempre o cenário primeiro. E aí eu faço o personagem, e aí eu bloco a cor do personagem, e aí eu venho e renderizo tudo. Mas eu sempre tenho essa sensação de que eu tô tentando organizar a paleta da ilustração primeiro, para ter certeza que as cores estão funcionando. Então, eu sempre começo de trás para frente, então eu sempre começo com o cenário, e aí eu vou colocando os personagens. E aí eu faço essa coisa de blocar as cores dos personagens para ver se a paleta deles está funcionando, e aí eu volto e renderizo de uma vez só. Mas isso é o jeito que eu trabalho. Dá uma olhada como é que os artistas que você curte trabalham, dá uma olhada em outros vídeos de processo e vê o que faz sentido para você. Porque essa pergunta não é tão fechada quanto ela parece. Ela tem vários desdobramentos. Mas no geral, tá? No geral, essa orientação de trabalhar de trás para frente, começar lá pelo céu e vir colocando as coisas na frente, funciona muito bem. Eu conheço muita gente que trabalha desse jeito. Mas, de novo, não é uma regra, é mais uma sugestão. Você pode inverter isso dependendo da regra da ilustração. Tem algumas ilustrações que não é tão claro o que está na frente e o que está atrás. Tem umas coisas que ficam entrelaçadas. E aí você vai precisar dar uma remexida para entrar nessa regrinha de trás para frente, sabe?
e fazer testes. Mas minha recomendação é essa: olha o processo do pessoal, vê o que mais faz sentido para você, vê qual que você consegue o melhor resultado. Muito do que a gente faz, galera, e isso é importantíssimo eu bater nessa tecla, muito do que a gente faz é baseado em teste. Eu preciso que vocês testem para ver como é que a coisa funciona na sua mão. Eu preciso que vocês testem para vocês acharem o ponto de conforto de vocês. Então é muito importante que vocês tentem fazer de um jeito e tentem fazer do outro. Às vezes a mesma imagem, para vocês poderem comparar como é que essa coisa funciona e qual que te dá o resultado melhor. Testar é muito importante. Ver o que funciona na sua mão é muito importante. Então pega estudo, pega imagem mais simples, testa de um jeito, testa do outro, vê o que dá melhor resultado e vê qual que fica mais confortável para você. E aí começa a tentar as ilustrações desse jeito. Se não der certo, volta atrás, volta no estudo, faz de outro jeito, testa de novo, e aí vem para a peça pessoal e testa com esse método novo, até você descobrir uma solução que funciona para você. É um trabalho de formiguinha, mas vocês têm que construir essas duas coisas que tem entrado muita pergunta sobre, que é processo e estilo, direção de arte, como eu chamo, né? Para você construir essas duas coisas, vocês vão ter que testar muita coisa. Vocês vão ter que testar processo, vocês vão ter que testar pincel, vocês vão ter que testar jeito de trabalhar com cor, vocês vão ter que testar filtro de acabamento, vocês vão ter que testar todo esse processo. Não tem como eu responder isso para vocês. Vocês têm que testar e ver o que funciona na mão de vocês. Porque não existe uma solução universal. Não tem um jeito errado e um jeito certo. Existe o jeito que funciona na sua mão e o jeito que não funciona. E para descobrir o que funciona na sua mão, é só testando. Certo? Então, assiste vídeo de processo, veja o que faz sentido para você e testa esse processo na sua mão. Certinho? Nós. Boa noite, Stula e voz do oráculo, dos artistas sofredores e oprimidos. Estou estudando a arte de alguns artistas que gosto muito, e uma delas é a Velinxi, sim. Adoro o estilo de pintura dela, mas eu estou com dificuldade em saber como conseguir um resultado semelhante. Poderia me ajudar desde já? Obrigada. Deixa eu dar uma olhadinha nas coisas da Velinxi, pera aí. Eu gosto muito do trabalho da Velinxi, acho muito legal, sabe? Fazia tempo que eu não via ela citada, mas eu gosto muito do resultado dela. Olha só, gente, a Velinxi é essa aqui, ó. E o trabalho dela é nessa pegada aqui, ó. E eu acho fantástico, sabe? Eu acho que o trabalho dela é muito legal. Olha que massa. Então, tem algumas coisinhas que dá pra gente analisar e começar a entender como é que funciona. Primeiro, o trabalho de linha, muito bem executado. Segundo, tem uma texturinha por cima de tudo. Não é só a cor digital, tem uma textura aplicada por cima das coisas. Terceiro, linha colorida. Essas linhas não estão todas da mesma cor. Rolou uma colorização com a linha aqui. A gente tem que descobrir se ela faz a linha colorida ou se ela faz tudo de uma cor e coloriza depois. Que vai dar um resultado bom, sabe? Como é que vai funcionar essa parte. Tem um pouquinho de modo de camada aqui. Me parece que rola alguma coisa, tipo um color dodgezinho, um overlay, para fazer alguns efeitos. Não tem... tem um pouquinho de pincel texturizado, mas não é nenhum pincel que seja super marcado, tá? Mas é isso. Muito bom. Nada é super durinho, nada é super feito no Lasso Tool, sabe? É uma coisa um pouquinho mais orgânica. Mas é isso. Uma das coisas que é bem impressionante no estilo da Velinx é a forma como ela lida com linha, que é muito elegante. Sabe? É um trabalho bem legal. Então, estudar muito linha, ter um trabalho de linha bem consistente e começar a finalizar essas coisas com essa liberdade, sabe? Que ela tem um trabalho muito legal. Certo? Mas eu acho que é isso. Dá uma brincada, dá uma testada. Boa sorte nos estudos. E vamos desenhar. O trabalho da Velinx é muito legal. Surpresa. Oh, meu Deus! Olá! Haha, eu consegui! Conseguiu? Yay! E aí, Lau, como estamos? Caos. Ainda bem que eu moro perto. É isso. Que bom que deu tudo certo. Bora! Boa noite, Sula. Desculpa incomodar. Eu queria muito aprender a fazer o estilo de pintura digital mais realista, como o da artista Lehan Aida.
que talvez você conheça. Conheço. Poderia, por gentileza, dar conselhos e ensinamentos sobre técnicas, pincéis e o pensamento artístico por trás? Muito obrigada. Vamos lá, vamos fazer outra análise aqui, vamos lá. Peraí. Tem um H aqui, eu guardo aqui, Lea Hanan Aida, essa moça. Vamos lá. Olha só, o estilo dela é um pouquinho mais pincelado, né? É um pouquinho mais renderizadinho. Eu gosto bastante do trabalho dela. Gosto bastante da forma como ela lida com tonal. Ela lida com tonal muito bem, sabe? Vamos lá, deixa eu ver o que não vai me colocar em bagunça aqui no, no YouTube. Não, mas acho que essa aqui tá de boa. Gente, não é o pincel básico, é um pincel com um pouquinho de textura e aprender a fazer render. Isso aqui é resultado de fazer estudo. Você vê que ela usa referência. Ó, um source de reference usage. Ó, não esqueça que referência é importante. Não se inventa estilo realista. Então, use referência. Outra coisa, um excelente domínio de anatomia para conseguir fazer esse estudo nesse nível, sabe? Então, referência, importante. Tá aqui, ó, referência de novo, ela tá sempre comentando a respeito disso. E, galera, fazer estudo. Lembra que na live passada eu tava fazendo um estudinho de filme? É fazer aquele tipo de estudo até você ter um resultado bom, até você ter um resultado que você curta. Esse tipo de arte precisa muito desse tipo de referência, sabe? De estudo mesmo. Olha que massa. Então, aprender a renderizar. Bora copiar até ficar bom, e aí a gente começa a fazer nossas próprias coisas depois que fica bom, certinho? Não tem... É aquela coisa, não tem muito segredo, tem muita prática. Não tem como escapar disso aí, certo? Very bueno. O trabalho dela é muito legal. Vamos lá, deixa eu não me complicar com o YouTube aqui, porque senão o YouTube vai implicar com a live. Boa noite, Sula. Estou muito interessado na sua mentoria. Você poderia me explicar como funciona uma mentoria? Existe um nível de conhecimento que você recomenda para ter maior proveito? E aí? Muito obrigada pelo interesse. Olha só, a mentoria ela funciona melhor se você já tiver dúvidas. Não é uma questão de ter nível, é uma questão de ter dúvidas. Estou tentando fazer isso, não estou conseguindo. Traz essa dúvida pra gente que a gente discute. O formato da mentoria não é exatamente uma aula, ele é uma sessão de conversa. A gente vai discutir, você vai me mostrar o seu trabalho, vai me mostrar suas influências e a gente vai discutir o que você precisa fazer para chegar nas referências que você quer. E aí eu vou te dar exercícios específicos para você fazer naquela semana. Muitas vezes eu linko um tutorial, linko um vídeo junto para ajudar no exercício, mas é isso, eu vou passar exercícios específicos com as coisas que eu acho que estão faltantes no seu trabalho, sabe? Tipo, Sula, eu quero fazer trabalho igual essa artista aqui. Como que eu faço para chegar lá? E aí eu vou te passar um exercício para você começar a preencher os vazios, sabe? Então, o formato da mentoria não é uma aula especificamente, ele é mais uma conversa. Então, se você já tiver dúvidas, se você já tiver coisas que você tentou fazer e não conseguiu, ajuda. Mas se você só tiver essa coisa do quero fazer igual tal pessoa, tá aqui o meu trabalho, eu não tô conseguindo, eu já consigo te ajudar. Certo? Obrigado pela pergunta. Eu gosto muito da mentoria, ela tem uma comunidade muito legal. Depois que você entra na mentoria, tá? Você pode continuar assistindo as sessões. No final da sessão da mentoria, eu faço uma sessão de perguntas e respostas que é aberta a todo mundo que já participou da mentoria. Então, sempre que você tiver uma dúvida, sempre que você quiser trocar uma ideia, sempre dá para aparecer na sessão da mentoria e trocar uma ideia pra gente falar com o pessoal, trocar uma, sabe? Sula, vi uma referência massa, Sula, vi esse tutorial, vale a pena. Sempre pra gente trocar uma ideia. É bem legal, eu gosto bastante. E obrigada pelo interesse. Nós. Off. Boa noite, ó mãe de todos nós artistas. Ando tendo problemas com cores e como elas são vistas em outros dispositivos. Sinto que fica muito vibrante em algumas telas ou escurecido, o que for. Em alguns dispositivos diferentes, como tela celular, fica bem diferente do que eu finalizei e estive satisfeita. Há como controlar melhor isso? Ferramentas ou dicas para melhor visualização do projeto? Obrigada. Não tem. Olha só. Infelizmente, não tem. Queria muito que tivesse um jeito da gente ter telas mais iguaizinhas. Mas dependendo do fabricante, dependendo de como essa tela foi feita, dependendo de para quem ela foi vendida,
a calibragem vai estar completamente distorcida. E aí, por cima disso, o pessoal bota filtro de dormir e filtro de luz quente e, olha, lidar com tela, lidar com variação de tela e variação de impressão é sempre uma viagem. O que a gente recomenda, tá? O que as pessoas que trabalham com isso falam para mim com uma certa frequência é o seguinte: faz ficar bom na sua tela e não neura com o resto, entrega. Por que isso? Porque quando a pessoa está usando a tela dela, ela já está acostumada com aquela distorção de cor. Todas as coisas que ela está vendo estão distorcidas do mesmo jeito. Então você acostuma com aquela distorção de cor, você para de perceber ela. Então, o que você vai fazer é que você vai entregar, você tem a sua tela bem calibrada, tem a sua tela muito boa, faz funcionar na sua tela e entrega para Deus. É o que a gente pode fazer. Infelizmente, não tem muito como controlar isso. Vai ficar diferente, sempre vai ficar, sempre vai gerar um incômodo, sabe? Eu, por exemplo, quando eu tô fazendo aqui na minha tela, as coisas aqui ficam mais saturadas do que elas ficam em outras telas, do que fica aqui na minha tela secundária. Então, eu salvo a imagem com um pouquinho mais de saturação. E isso às vezes é um erro, porque eu abro no iPad, por exemplo, e a saturação estoura. É uma desgraça. Então, muitas vezes eu nem tenho certeza se eu devia subir a saturação ou não. Porque significa que eu tô dando mais crédito pra esse monitor do que ele merece. Esse aqui é um monitor gamer. Então ele é gamers, sabe? Ele não é pra ser um monitor de pintura. O monitor bom é esse aqui, eu devia confiar mais nele. Mas infelizmente não. A resposta para essa pergunta é que não tem como, infelizmente não tem como lidar com isso. Confia na sua tela, trabalhe numa tela que você sabe que é uma tela com resultado bom e confia nela, sabe? E de resto entrega pro Deus, que não tem muito o que fazer. Queria uma resposta melhor do que essa. Isso é uma questão que fiquei muito curioso e queria aplicar isso nas minhas pinturas. Como eu faço cores vibrantes e como fazê-las conversar melhor com elementos? Ah, aham. Sua pergunta é boa. Deixa eu pegar a referência aqui, pera aí. Tem uma artista que eu adoro muito, chamada Valentina Remenar. E a Valentina tem um trabalho de cor muito interessante. Olha isso aqui, ó. Dentro das áreas de design, dentro das áreas de conceito, tem algumas recomendações interessantes. São recomendações, tá, galera? Não são regras. Mas existe, por exemplo, a coisa do 80-20. 80% da imagem vai servir para os 20% que você quer chamar a atenção. Então, quando você olha essa imagem aqui, você vê que a parte que tem cor saturada, os chifres, o cabelo, a coisa na água, ele é uma porção relativamente pequena da imagem, não é na imagem inteira. E aí você contrasta isso com o conceito verde, você contrasta isso com o ambiente verde, essas cores chamam muita atenção. Você vê que até o personagem, ele tá esverdeado. Realmente a gente fez um contexto todo verde e colocou algumas cores bem saturadas em cima. E funciona muito bem. E aí você começa a entender que para você ter a sensação de que a cor está super saturada, o ideal não é colocar a imagem inteira super saturada. É você criar um contexto mais acinzentado para quando você entrar com a cor saturada, ela funcionar bem, ela chamar bastante atenção. Todo o trabalho que a gente faz de composição, ele funciona à base de contrastes. Então, olha só. Quando a gente vai... Quero mostrar outra imagem aqui, a imagem dos peixinhos, ó. De novo, essa imagem está sensivelmente mais saturada, ela tem um contexto azul, mas tá vendo como é que as áreas rosa e verde são uma área relativamente pequena da imagem? E ela faz isso, olha, em volta da cabeça aqui, ó, é onde a gente tem os tons mais claros. E aí você chama bastante atenção pro rosto, apesar do rosto ser azul. O rosto está bem saturado em comparação com o resto, e aí a gente tem essas cores circulando o ponto focal. E funciona muito bem. Certo? Então, olha só. Quando a gente vai compor uma imagem, quando a gente está fazendo esse trabalho de thumbnail, a gente vem aqui e a gente cria o nosso contexto, né? Com essas coisas para chamar a atenção. Então, por exemplo, se eu vier aqui e eu fizer uma composição que são vários quadrados de tamanhos mais ou menos parecidos, ó.
E aí, se eu pego e eu entro com um objeto circular aqui, ó, o objeto vai chamar a atenção porque ele é o único objeto circular que a gente tem. Olha que massa. Isso é um jeito de gerar contraste. A gente tem 80% de quadrados, 20% de redondos. E funciona. E aí você pode usar essa regra do mesmo jeito, a mesma ideia, do outro lado. Se eu fizer uma composição cheia de quadrados, cheia de círculos sobrepostos, círculos, esferas, ó. Uhum. Nem vou colocar o quadrado no mesmo lugar aqui. Deixa eu só fazer o... Uhum. Olha só. E aí a gente entra só com um elemento quadrado aqui, ó. Olha como é que ele chama mais atenção do que o resto. Então, esse princípio, essa ideia, isso aqui é um dos princípios de composição. Essa ideia de composição, ela funciona para a maioria dos elementos. Então você pode lidar com isso com shape, que era o que a gente estava fazendo aqui, né, contrastando quadrado com redondo. Você pode fazer isso com cor. Você pode fazer isso com saturação. Você pode fazer isso com tonal. Tonal é quão escuro e quão claro as coisas são. Se a gente vem aqui, né? E não, peraí, não tira a seleção, não. Aqui. Uhum. E aí a gente vem aqui. Deixa eu fazer. E a gente entra só com uma área clara. Aqui, ó. Olha como é que ela chama a atenção. Olha que massa. E a gente pode fazer bastante contexto, a gente pode fazer bastante informação, mas olha como é que a área clara chama a atenção. E aí, a gente pode fazer o contrário. Se eu inverter essa relação, tiver tudo escuro e a gente entrar, tiver tudo claro e a gente entrar com um ponto escuro, vai chamar a atenção do mesmo jeito. É uma questão de pegar essa relação do 80-20 e fazer ela funcionar. Faz um pouco mais de sentido? E aí você começa a enxergar a composição como uma série de controle de contrastes. O que você quer fazer é gerar contraste. Como você gera contraste? Qual é o melhor jeito de você gerar o contraste para você chamar a atenção para o seu ponto focal? Então você quer entrar com algumas cores bem saturadas? Contrasta isso com algumas cores que são mais acinzentadas, que são mais tranquilas, sabe? Você quer entrar com uns rosas muito vibrantes? Contrasta isso com um verde desaturado. Vai ficar massa, vai ficar, sabe? Vai ajudar a dar contexto para aquele rosa ficar ainda mais vibrante, porque você está controlando esses contrastes, certo? Contraste, palavra fantástica. Isso me lembra que eu preciso refazer as lives que a gente fez no início do canal. A gente precisa fazer teoria de cor e teoria de composição de novo pra galera lembrar disso aqui. Certinho? Sim. Vamos refazer. Eu tenho que só me planejar. A da cor tu já fez, Sula. Não esquece disso. Tá bom. Sula, é continuação da pergunta. Eu queria dizer que não consigo desenhar rachura na caneta. Ah, tá. Olha, eu vou te dar um feedback muito dolorido. Não fica chateado comigo. Treina. Não tem muito outra coisa pra falar do que treina. Eu tô fazendo um curso de pintura com um cara chamado Ale Heider. Eu convidei ele pra ver, ele foi um dos convidados da live recentemente. E um dos alunos lá falou: Heider, eu tenho muita dificuldade em fazer linha fininha e reta no pincel. E aí o Heider olhou pra cá e falou: treina. Tem algumas coisas que não tem como a gente evitar. Precisa de prática. E no caso de arte final em especial, tá? Existe essa coisa da prática que vai fazer muita diferença. Quando eu pedi feedback para o pessoal que trabalhava com arte final e perguntei como é que se aprende arte final, a resposta dele foi: pega um sketchbook antigo seu e faz arte final do início ao fim. Sacrifica o sketchbook inteiro fazendo arte final. Só isso. Então precisa de prática. Se você não está conseguindo fazer a Ashura ainda, vai praticar, vai descobrir as técnicas que vão te ajudar com essa Ashura. Deixa eu passar um canal que ajuda bastante com o negócio de Ashura. Pera aí. Eu quero... Como é que é o nome dele? Pera aí que eu já volto. Pera aí. Vamos conversar, Bonnie. Hello. Esse cara. Você tá boa, Pronto. amiga? Eu tô bem.
Vou bem bom. Deu, amigo. Voltei. O que vocês fizeram enquanto eu tava saindo, hein? Esse canal aqui, ó. Esse cara. Esse cara manja um absurdo e meio de Ashura. Ele tem uns exercícios de caneta, ele tem uns exercícios de lápis, mas ele tem uns exercícios de Ashura fantástico. Chama Alfonso Dum o canal dele. Vocês vão lá procurar ele agora, nesse momento. Então vai lá, dá uma olhadinha nos vídeos dele, que ele vai ajudar demais. Ele tem exercícios pra você fazer Ashura. Então, vai fundo. Tá precisando de exercício, bora fazer exercício. Sula, tem aquela brasileira também que faz umas achuras bonitas, meu Deus. Como é que é o nome dela? Ah, meu Deus. Eu lembro da arte, eu não lembro do nome. Sim. Show. Sim. A gente liga quando a gente lembrar. Ela não pode ter o cabelo tão bagunçadinho, né? O cabelo dela é bem certinho. Não vou poder pirar nos cabelinhos da Feira, hein? Lula, Oi. comecei a pesquisar folclores de outros países nesse tempo e apareceu pintor clássico representando personagens de folclores. Como os artistas do passado imaginavam e produziam esse tipo de arte? Mas uma pergunta de história da arte complexa pra cacete. Não estou equipada para respondê-la adequadamente, tá? Mas a gente tem muita arte que, gente, era isso. Era concept art no início. Como que você imagina que seja tal coisa? Inclusive, se vocês pesquisarem, tem aquelas artes fantásticas do pessoal viajava, aí o pessoal que viajava voltava para a Europa, descrevia, por exemplo, um elefante. E aí um artista tentava entender o que era um elefante pela descrição da pessoa. E saía cada coisa fantástica, não tinha absolutamente nada a ver com elefante. Era genial. Concept art no início total, sabe? Eu não sei como é que as pessoas faziam para fazer esse estudo, essa pesquisa de referência antes da internet, tá? Pesquisa de referência é uma coisa que ficou infinitamente mais fácil com a internet e vai ficar infinitamente mais difícil com inteligência artificial porque os caras estão cagando tudo. Enfim, sal à parte, eu não sei como é que se fazia essa pesquisa antigamente. Tinha muita gente que falava para você só desenhar o que você conhece, para você não ir atrás das coisas que estavam fora da sua alçada cultural, para você não cometer nenhuma gafe. E eu não acho que isso seja o ideal. O ideal é você fazer a pesquisa. Mas ter acesso ao material de pesquisa já era um privilégio em si. Então, eu não sei te responder essa pergunta. Mas sei que rolava, eu sei dessa coisa da pesquisa. Essa parte da pesquisa eu posso te passar sem medo. Dá uma olhadinha, faz uma pesquisa um pouquinho maior sobre os livros de história da arte que eles vão responder para você essa pergunta. Como é que a galera fazia isso mais antigamente? Porque eu tenho o livro de história da arte, mas eu não terminei de ler ainda. Falha minha. Essa é falha minha 100%. O que mais? Peraí que agora sou eu. Até que a gente fica conversando no chat. Boa noite, Sula. Você teria alguma dica sobre procrastinação? Acho que é o que mais me prejudica atualmente, tanto em estudos quanto no trabalho. Eu não sou melhor pra perguntar isso. Eu procrastino por um cacete. Queria procrastinar menos, tá? Eu tenho muita dificuldade em começar as coisas. Sabe, quando a gente começa, a gente senta pra trabalhar, começar o dia de trabalho pra mim é muito difícil. Então eu criei macetes pra começar o dia de trabalho. Um dos exercícios que tem me ajudado muito, eu já comentei dele aqui algumas vezes, tem um livro chamado O Caminho do Artista, da Julie Cameron. E a Julie, ela recomenda você começar o dia escrevendo um diário, escrevendo algumas páginas para orientar o que você vai fazer durante o dia. São páginas que você não precisa escrever o que você vai fazer, não é uma agenda. É uma página para você processar seus pensamentos. Então você pode escrever qualquer coisa nessas páginas. Como você está se sentindo, como eu tô puta com o Nuvem Shop, como eu quero que o dia vá, o que eu quero comer no almoço, qualquer coisa, sabe? Então, qualquer coisa que vocês queiram começar... Lê o livro, ela explica direitinho no livro, sabe? Mas me ajuda bastante. Quando eu sento para fazer as páginas, parece que desata alguns nós na cabeça e eu começo a trabalhar de uma forma um pouco mais focada. Eu tomo as decisões que eu estava evitando de tomar fazendo as páginas, sabe?
Então tem me ajudado com a parte do começar a trabalhar, que é a parte mais difícil. Depois que eu começo é relativamente fácil de manter, mas começar é muito complicado. Então, do mesmo jeito que eu arrumei o meu macete, que eu arrumei o meu jeitinho de fazer a coisa funcionar, eu recomendo que você comece a olhar jeitos que ajudem você a começar. Seja fazendo calendário, seja fazendo um aquecimento, seja escutando música, mas um jeito que ajude você a começar. Como que você faz para tirar essa trava em específica? E eu acho que essa pergunta é pessoal. Então eu não tenho como... Eu tenho como te sugerir o que eu faço, que são as páginas da Julie Cameron, que me ajuda pra caramba, sabe? Mas eu não tenho muito como resolver esse problema por você, certo? Dá uma olhadinha em outras pesquisas sobre procrastinação, mas na minha experiência, no que eu li a respeito disso, é realmente ajudar na dificuldade de começar. Quanto mais fácil você começar, mais fácil vai ser de manter a coisa acontecendo depois. Certo? Boa sorte. Boa noite, Sula. Como fazer para estudar o seu traço na line art da ilustração digital? Nossa, o meu traço, ou o traço do... Eu acho que um traço, né? Como fazer Pergunta diz o seu traço. Ai, meu Deus. Eu não tenho muito. Fica a teu critério aí. Eu não tenho Responde o que muita vier na certeza. telha. Olha só. Eu vou responder sobre o traço geral. Porque vai estudar outro artista. vai valer a pena. Olha só. Existem alguns exercícios. Que tipo de tablet você está usando? Existem alguns exercícios para você se acostumar com a tablet. Eles são muito bons de fazer. Então eu recomendo você começar a fazer exercícios simples, sabe? Fazer elipse e ela fechar, ó. Fazer elipse e ela tá quase funcionando na minha mão, quase. Ó, quase fechou, fechou, ó. Esses exercíciozinhos são muito bons de fazer. Eles ajudam você a ter uma qualidade melhor no traço. Depois, os exercícios de Ashura. Todos os exercícios de Ashura que o Alfonso Dum passa pra caneta, dá para você fazer na tablet também. Então, eu super recomendo que você encontre um pincel adequado, que você encontre uma posição confortável, que você consiga fazer esse tipo de efeito direto no PC. Vai ajudar bastante. De resto, é ficar confortável com a ferramenta. E aí, de novo, parece que está sendo meio que o tema da live. Tem que praticar, tem que produzir mais. Eu tenho visto alguns vídeos, eu tenho lido algumas coisas, e o pessoal estava falando a respeito da grande diferença que faz quando você para de fazer o desenho uma vez por semana e você começa a fazer todo dia. A diferença que faz no seu traço, a diferença que faz na disciplina do seu trabalho, a diferença que faz na qualidade do seu trabalho, sabe? Então, talvez a dificuldade possa estar vindo de você estar desenhando pouco. Desenha mais, tenta fazer aquela 1 horinha por dia. Se não conseguir fazer 1 horinha por dia, faz 20 minutos, mas tenta desenhar com frequência. Tenta desenhar. Eu não vou falar pra você todo dia, mas 5 dias na semana. 5 dias a escala 5x2 ela é melhor do que a 6x1. Então, tentar desenhar com mais frequência vai ajudar a manter, vai ajudar a desenvolver o traço. De novo, eu tô comentando, meio que virou o tema da live. Vocês precisam descobrir como que as coisas funcionam. Vocês precisam testar as coisas. Como que isso vai funcionar na sua mão? Qual é o seu jeito mais confortável? Qual é o jeito que faz sentido para você na hora de você estruturar uma imagem? E isso vocês só vão conseguir responder com prática. Vocês vão ter que produzir para conseguir responder essa pergunta para vocês mesmos, certo? Tem que fazer sentido. Vocês têm que responder essa pergunta para vocês mesmos. E vocês só vão conseguir fazer isso produzindo. Então, bora desenhar. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus, o que foi? Deu, cheguei. Boa noite, Sula e locutoras do além. Sula, como peneirar as referências que estou usando e não parecer um monte de coisa aleatória? Direção de arte de novo. Olha só, eu não sei muito te dizer isso não, porque eu não sou a pessoa mais comportada com minhas referências. Eu abro o Purifref aqui e eu vou enchendo de referência até eu me sentir satisfeita.
até eu sentir que eu tenho as respostas para minha ilustração, para as perguntas que a minha ilustração vai fazer, sabe? O que eu recomendo é que você seja específico. Essa referência tá aqui porque eu quero usar essa mão. Essa referência tá aqui porque eu quero usar essa paleta. Essa referência tá aqui porque eu quero essa composição. Então, ajusta suas referências em grupos, sabe? Isso aqui é referência de anatomia, isso aqui é referência da perspectiva, isso aqui é referência da paleta, isso aqui é referência do acabamento. Vai começar a fazer um pouco mais de sentido, você vai se sentir um pouco menos perdido. No geral, a gente está tentando organizar e controlar o processo de produção. A gente está tentando dar menos chance ao acaso. E o acaso ele pode ser muito bom, mas convenhamos, a grande maioria das vezes, eu acho que, chat, vocês podem concordar comigo, a grande maioria das vezes a gente fica frustrado com o resultado e a gente não fica animado com ele. Então a gente está tentando pegar e eliminar essa frustração com o processo de produção. Sacou? A gente está tentando ter um pouquinho menos de chance do azar. Então a gente está tentando controlar o que a gente faz na peça. A gente não vai conseguir, a gente vai continuar não conseguindo controlar a peça todas as vezes, mas a gente vai diminuir as chances do acaso influenciar negativamente a peça. Sacou? Então organiza suas referências por o que essa referência está aqui para te ajudar. A referência ela é a resposta a uma pergunta. Qual é a pergunta que essa referência está respondendo? Não coloca ela ali só porque eu gostei da vibe, sabe? A vibe é um tipo de referência. Aqui tá aqui pela vibe, ok? Mas essa aqui tá aqui pela perspectiva, essa aqui tá aqui pela anatomia, sacou? Organiza suas referências. Eu não sei se precisa diminuir, mas eu acho que a partir do momento que você começar a orientar suas referências pelas perguntas que você está fazendo, naturalmente você vai começar a pegar uma quantidade mais aceitável de referências. Não coloca só pela vibe, exceto que isso seja uma das perguntas que você está tentando responder. Bora, quer mais? Bora. Sula, pode dar dicas sobre como montar um portfólio, por favor? Posso. Alguém marca o bingo aí, vamos lá. Uhum. Olha só. Tem o portfólio dessa moça aqui, que eu gosto pra caramba dela, porque esse portfólio é muito bem organizado. O nome dela é Sam Hogg. E olha como é que é a organização do portfólio dela. Quando você abre o portfólio dela, tem um projeto pessoal. Olha que massa. Esse projeto pessoal tem um pouco de tudo. Tem ilustração mais gráfica, tem ilustração renderizada, tem concept, e tá tudo organizadinho por seção, tá vendo? Ó, tá tudo organizadinho em grupos. A gente começa pelas ilustrações completas, passa pelos designs, passa pelas ilustrações estilizadas, ó. E aí, aqui em cima, tem mais coisa organizadinho também. Então tá aqui a seção de concept. Eu sempre acho isso aqui um portfólio de concept muito legal. A gente tem a imagem renderizada final, a gente tem as explorações da personagem, tem o turn, né? Cadê a exploração? Aqui tá a exploração da personagem. Ó que massa. As referências, olha que massa. Eu nem sabia que eles deixavam isso aqui público. Muito bom. O que é cada material, como é que funciona cada coisa. É um excelente portfólio de concept, tá? E aí ela colocou algumas outras categorias aqui, como por exemplo, concept para mobile. Ilustração digital, só ilustração renderizada, olha que massa. E aí, arte tradicional, tudo organizadinho. O asterisco gigante que eu quero colocar mostrando esse portfólio aqui é o seguinte, o portfólio da Sam é incrivelmente gigante, não precisa dessa quantidade de trabalho, pelo amor de Deus. Ela faz muita coisa, não é o que a gente está tentando fazer, tá? Você vai começar com uma quantidade de trabalhos bem menor. A gente vai fazer 10 peças, às vezes 7, tá? 7 já constitui um portfólio de bom tamanho. 10, o ideal, saca? 15 já tá ficando muito grande. Então o portfólio da Sam, ele peca por ser muito grande, mas ele está incrivelmente bem organizado. O que você vai fazer? O que eu recomendo, tá? Você vai... O grande problema de um portfólio de ilustração é você mostrar uma peça só de um estilo. Então você tem um portfólio todo cartoon e tem uma peça renderizada. Uma peça, sabe, mais realista. Ninguém nunca vai te contratar para fazer uma peça porque eles vão achar que aquilo foi um lance de sorte que você não consegue fazer aquilo de novo.
Se for o contrário, mesma coisa. Você tem 9 ilustrações renderizadas e uma peça cartoon. Ninguém vai te contratar pelo cartão porque foi um lance de sorte e mostra que você não consegue fazer aquela coisa. Então o que você vai fazer é que você vai trabalhar com as imagens em grupo. Vamos pensar, por exemplo, a gente vai fazer 4 peças inspiradas no Zodíaco. E aí você pega 4 signos diferentes e faz 4 ilustrações de 4 signos. Pronto, você tem o primeiro grupinho do seu portfólio. Aí a gente vai pegar 3 comidas e vai fazer isso, sabe, estilo mais cartoon. Tem 3 ilustrações. Você já tem 7 ilustrações, já começa a ter um portfólio. Agora a gente vai fazer mais 3 ilustrações baseados em estações do ano, sabe? E aí você vai juntar isso no portfólio. Pronto, já temos 10 ilustrações. Todas elas agrupadinhas. Nenhuma delas está lá solteira. Você quer suas ilustrações todas num polículo bonitinho, certo? Então, mostra o que você faz. Mostra consistência. Mostra que você consegue chegar naquele resultado várias vezes. É essa a importância do portfólio. Então você vai trabalhar com grupinhos de ilustrações, onde você mostra o que você consegue fazer, certo? E aí você vai deixar, dependendo quando seu portfólio começar a ficar maior, você pode organizar igual o portfólio da Sam. Esse projeto aqui é de concept, esse projeto é de ilustração, esse projeto é renderizado, esse projeto é para mobile. Pronto, tá tudo organizadinho, tá tudo ajeitadinho, certo? É nóis. Eu te mandei aquele gifzinho lá por direct. É verdade, não posso falar. Eu não posso falar de portfólio sem não mostrar esse gif. Importante, olha só. Quando a gente está montando portfólio, a gente sempre tem a sensação de que o portfólio não está pronto. Esse GIF aqui, ele, para mim, ele é o que melhor representa você montar um portfólio. Portfólio tá uma bagunça, tá tudo caindo aos pedaços, tudo que você consegue ver são os erros da ilustração, mas você vai mostrar para a pessoa como se fosse o bolo mais lindo e perfeito do mundo, enquanto você está nos bastidores tentando ajeitar o portfólio para ele parecer o melhor possível. A sensação de apresentar um portfólio é sempre um pouco desse desespero, é sempre um pouco dessa sensação que tá tudo caindo aos pedaços. Você vai sorrir e apresentar como se fosse o melhor portfólio do mundo, e é isso que a gente faz. Então, foca nessa sensação. Ela é real, tá? Você não precisa ter aquela super confiança no portfólio. Você só precisa passar a sensação que você tem, certo? Evita de falar mal do seu próprio trabalho e, pelo amor de Deus, não aponta os erros do seu trabalho para a pessoa que está te fazendo uma avaliação de portfólio. Apresenta o portfólio e fica quieto, certo? A quantidade de vezes que eu vi gente pedindo desculpa por peça no portfólio, ai meu Deus. Lembrando também que o portfólio da Sunrock tem 250 anos e ela nunca pagou uma peça daquele lugar. Exato. Exatamente. O portfólio da Sam é muito grande. Não precisa ser um portfólio daquele tamanho. É uma profissional que está no mercado há muitos e muitos anos. Não se comparem com ela em questões de quantidade de trabalho, viu, galera? Por favor. E ela simplesmente não apaga peça velha. Ela não apaga peça velha. O portfólio dela tá lá desde o início. Apaguem peças velhas. Stula e vozes do espaço e além. Gostaria de aprender a animar. Já costumo fazer ilustrações. O que devo fazer para aprender? Só começa. Olha só. Quando eu falei pra Carla Ortiz que eu queria fazer pintura a óleo, ela olhou pra mim e falou, então pinta. Às vezes a gente fica colocando empecilho pra começar as coisas como se tivesse um jeito certo de fazer as coisas. E não tem jeito certo, só começa. Pega um software que tem capacidade de animação e começa a brincar com isso. Faz um turnaround, faz um personagem andando, começa. Começa a brincar com isso. Tem alguns perfis que ensinam ilustração. O nome dele é Franklin alguma coisa, eu não consigo lembrar do resto. Mas o Franklin tinha umas dicas de animação em português muito boas, sabe? Gabriel Franklin. Gabriel Franklin, obrigado, ele mesmo. E, cara, ele tem umas dicas muito legais. Então começa a seguir esse perfil e começa a fazer o trem. Não inventa desculpa, só começa. Quer fazer animação? Faça. Bora fazer, bora desenhar. Certo? Não deixa essa coisa de preciso começar do jeito certo te impedir, porque não tem jeito certo de começar. Só começa, só vai. Quanto mais tempo você tá enrolando pra começar, mais tempo você tá perdendo. Nós! Ai, meu Deus. Calma lá. Boa noite, grande mestra Stula. Eu queria saber mais sobre os estudos dos mestres. Queria saber se é necessário ser um pintor tipo Da Vinci ou eu posso usar algum artista do Insta que eu gosto. Olha só,
O estudo dos grandes mestres, eles são muito bons de você fazer, dos mestres mesmo, porque eles vão te ensinar muito sobre fundamento. Muitas vezes não são as pinturas que a gente é mais apaixonado por, mas eles têm os fundamentos muito sólidos. Então você vai estudar muito sobre perspectiva, sobre cor, sobre controle tonal, sobre controle de borda, sobre paleta, composição, em peças que são muito competentes tecnicamente. Então vale a pena fazer o estudo dos mestres para você pegar os fundamentos. Mas existe muito mérito em você estudar os artistas que te inspiram também. Só tendo esse asterisco, né? Que quando a gente está estudando um artista que é contemporâneo nosso, a gente não tem esse selo de que esse artista mandava bem nos fundamentos. Não existe essa unanimidade. Quando a gente estuda um grande mestre, uma pessoa que é considerada um grande mestre, várias pessoas concordaram que aquele cara é muito bom em fundamentos. Quando você estuda uma pessoa contemporânea, você pode estar pegando alguns vícios de linguagem desses artistas. Mas honestamente, adoro os vícios dele, vou querer aprender do mesmo jeito, então eu faço o estudo deles do mesmo jeito. Certo? Mas o argumento para você fazer estudo dos grandes mestres é esse. Você está estudando com alguém que sabe muito dos fundamentos. Não é só uma questão que aquele artista te impressiona pelo seu gosto. Ele te impressiona pela habilidade técnica. Então, se você quiser aprender o lado técnico, aprender com os grandes mestres tem muita validade. Mas a gente também tem que desenvolver o nosso lado de gosto, o nosso lado de estilo, o nosso lado de por que a gente gosta de fazer arte. Então eu sempre recomendo fazer artistas que a gente curte também, balancear com o estudo dos mestres, certo? Sula, Então é isso. Oi. como saber se a cor ou a paleta está boa para o desenho? Essa foi a última pergunta salva. Vocês podem mandar mais 8 perguntas. Yay! Perguntas! Olha só, o jeito que você sabe se a paleta tá correta é fazendo thumbnail de cor. Testa os trem. Voltamos ao tema. Testa os trem tudo. Deixa eu pegar minhas paletas de cor aqui. Pera aí, rapidinho. Uma das coisas, tá? Que dá muita confusão na hora que o pessoal tá fazendo thumbnail, na hora que o pessoal tá fazendo planejamento da ilustração, é que as pessoas passam muito tempo no thumbnail. Eu quero abrir isso aqui de novo pra gente lembrar. Olha só. Olha como são simples esses thumbnails. Olha isso aqui, ó. Não tem rosto, não tem mão desenhada, não tem pé. É só uma ideia para eu ver como que a imagem vai funcionar quando ela estiver finalizada. É realmente só um teste. Olha só, essa aqui é a imagem finalizada, né? Deixa eu ver se eu tenho o thumbnail de cor dela aqui. Tenho. Aí, olha só. Uma vez que eu tô... O que eu faço? Eu tenho o thumbnail, né? Eu vou vir e vou produzir o esboço. Eu gosto de produzir o esboço antes de produzir o thumbnail de cor. Com o esboço finalizado, eu venho aqui e eu começo a fazer os testes de paleta. De novo, olha como é que isso aqui tá simples. Olha só como é que foi. Só uns pinceladão. Não tem nada renderizado, não tem nada finalizado. É só para testar a paleta mesmo. E esse aqui foi interessante, esse teste de cor dessa ilustração foi interessante porque eu fiz as primeiras 3 opções e achei que eu já tinha opção boa o suficiente. Dormi e falei, não era nada disso que eu queria. Fiz a 4ª opção, que foi a opção que eu fui com ela. Então, muitas vezes, dar esse tempo para a ilustração marinar é importante para você ter certeza que você está tomando a decisão correta. Então, como que você escolhe a paleta? Fazendo thumbnail de cor. Como que você faz thumbnail de cor? Igual você faz thumbnail, sem muito detalhe. Mas já dá para ter uma boa ideia de como essa ilustração vai finalizar. E aí, para o pessoal que não viu, essa aqui foi a ilustração finalizadinha, ó. Você vê que ela fica bem próxima do thumbnail de cor. Ó. A paleta é a mesma. A armadura ficou um pouquinho mais escura porque eu não puxei o sombra o suficiente aqui. Mas a paleta de cor é a mesma. Certo? Então faça thumbnail de cor. Planeje a sua ilustração. É nóis. Oi, tia Sula e voz da sua subconsciência. Tô revivendo meu Twitter já faz uns meses, tentando postar um pouquinho mais, mas tá meio difícil. Você acha que Twitter ainda vale a pena para crescer um pouco o reconhecimento? Tava pensando em postar no Blue Sky também. Mas se eu for, eu posso repostar as coisas do Twitter até chegar nos dias atuais. E depois disso, posso postar nos dois ou focar em um? O que eu faço? Olha, mídia social tem um pouquinho de gosto, tá? Tem um pouquinho de como você acredita que essas mídias sociais funcionem. Eu sou uma pessoa que eu fiquei
eu fiquei desgostosa com o que estava acontecendo com o Twitter. O Twitter foi uma plataforma que politicamente foi numa direção que eu não gosto. E por causa disso, eu fiquei meio decepcionada com o Twitter. Então, eu não fechei o Twitter, mas eu não posto mais com tanta frequência lá. Eu super recomendo que você duplique os posts. A parte dos meus curtas, por exemplo, vai para todas as mídias sociais no mesmo horário, toda vez que eu posto. E funciona super bem, sabe? Quem viu em cada lugar, eu tenho gente que só me segue num lugar e as pessoas conseguem ver e tá tudo bem. Isso dilui os números, tá? Mas eu acho que, no geral, ajuda a sua presença online, sabe? De novo, o que viraliza é meme, sabe? De resto, é muito um arquivo de consulta. Eu fico muito surpresa com os cortes que, mesmo em plataformas de algoritmo, por exemplo, Instagram, volta e meia eu tô recebendo comentário numas postagens bem antigas. Ou seja, o pessoal está linkando esses vídeos antigos para outras pessoas e as pessoas estão achando esses vídeos. Então, é mais importante esse arquivo do que os números altos. Então eu não tenho problema de repostar tudo numa mídia social, em mídias sociais diferentes, sacou? Eu pessoalmente estou desgostosa com o Twitter, então eu não tenho usado lá como mídia social, tenho usado mais o Blue Sky, e eu super recomendo que você tenha nos dois, sabe? Não tem por que escolher se você pode ter nos dois. Reposta as duas coisas, reposta na própria rede social. Twitter e Blue Sky são duas redes sociais que são muito do momento, as pessoas raramente vê post antigo. Então não tem problema repostar as coisas nessas mídias sociais, de verdade. Sabe, faz os memes, faz aquele negócio de portfólio day, de como eu comecei, de art share porque as pessoas fizeram aniversário. Faz esses memes todos, é muito divertido. Alguns vão dar bastante resultado, outros vão morrer com 10 likes e tá tudo bem. É isso. Ai, meu Deus, sou eu agora. Tô adorando, vou botar vocês duas com mais frequência. Sula, como manter a coerência? Não sei também, mentira. Sula, como manter a coerência na aparência de um OC? Eu criei um OC, só que comecei fazendo em 3/4. Estou com muita dificuldade em fazer ele parecer o mesmo personagem de frente. Eu também. Meu Deus, eu também. Essa pergunta eu vou ficar te devendo. Eu não sou a melhor pessoa para responder isso aqui. Mas, toda vez que eu preciso estudar esse tipo de coisa, deixa eu pegar mais link aqui para vocês. Espera aí. Pera aí. Pera aí que eu já tô voltando, pera aí. Não, ela apagou o ArtStation dela. Pera aí. É ela mesmo, tá. Tem essa artista aqui, ó. O nome dela é Amy Thompson. Essa moça aqui, ó. E, cara, vocês estão vendo as artes pessoais dela aqui. O trabalho dela é muito legal. Gosto demais do trabalho dela. Mas, se vocês scrollarem um pouquinho pra baixo, tem o trabalho que ela fez pro Spider-Verse. Esses trabalhos que ela fez pro Spider-Verse, essas explorações de personagem, é um jeito excelente de estudar essa consistência dos personagens. Porque ela faz várias expressões, ela faz vários ângulos, ela faz exploração de um jeito muito legal. E os personagens são super consistentes. Olha que massa. Olha que perfeito, sabe? Então, Amy Thompson normalmente é a minha fada madrinha na hora de eu estudar esse tipo de coisa. Ainda estou tentando aprender, não sou a pessoa com a maior consistência nisso aqui, mas eu acho que a Amy Thompson é um excelente lugar para a gente começar a estudar. O trabalho dela é estupidamente consistente nesse aspecto. Então, fica a recomendação, se vocês não conheciam Amy Thompson. Lá vou eu. Boa noite, Sula. Tudo bem? Essa é a minha primeira vez participando em sua live depois de ver vários vídeos seus. Eu gostaria de saber como é estudar e trabalhar na área de desenho e arte, já que não possuo ninguém próximo que trabalha com arte. Estou no meu último ano da escola e estou muito em dúvida em ir para uma faculdade de arte ou para uma de saúde. Gosto de ambas as áreas igualmente e adoraria saber como posso ganhar dinheiro, trabalhar e evoluir estando na área artística. Obrigada! Meu Deus. Primeiro, obrigado pela audiência.
segundo, ai meu Deus, uma situação de saia justa. Olha só, como que é trabalhar com arte? A gente faz contato, a gente consegue contatos com fornecedores o suficiente e as pessoas te pedem trabalho. E a partir do momento que você se estabeleceu no mercado, você começa a receber trabalho suficiente que você meio que para de procurar cliente, as pessoas te recomendam e começa a vir um fluxo de trabalho que ocupa o seu espaço, ocupa o seu tempo, né? É um pouco solitário, trabalhar de casa é um pouco solitário, mas você aprende a lidar. Não é todo mundo que se adapta a trabalhar em casa, no entanto. Então, leve isso em consideração. Quando você for trabalhar com saúde, você vai lidar com muito mais gente do que você lidaria com arte. Tem uns comentários da galera que trabalha em casa que às vezes eles passam dias sem falar uma palavra, porque eles são. A galera tá trabalhando em estúdio, não tinha comunidade, não tinha um lugar para entrar num chat, não tinha alguém para conversar, e a pessoa passava dias sem falar uma palavra. Quando ela falava, a voz dela estava até quebrada de falta de uso. Então, trabalhar com arte pode ser solitário. Dá uma olhada se isso é uma das coisas que vai ser empecilho para você, tá? Segunda coisa, eu não sei como é que tá entrar no mercado hoje em dia por causa de IA. Eu não sei como é que o mercado vai estar daqui a 10 anos. Para o pessoal que já está trabalhando, a gente está numa situação um pouquinho mais estável. A gente já tem cliente, a demanda não diminuiu tanto. Diminuiu para algumas pessoas, mas para mim, por exemplo, a demanda está estável. Então, eu não sei como é que está para entrar no mercado. A gente que está estabelecido, fica um pouco mais fácil. Mas eu realmente não sei como é que estão os trabalhos de entrada. Então, eu recomendo você dar uma pesquisadinha nisso antes de se jogar numa faculdade de arte, tá? Segundo, dá uma olhadinha, faz essa pergunta para outras pessoas na comunidade. Eu recomendo a comunidade do Marco Álvares, tá? Ela tem uma comunidade muito legal lá. Recomendo o meu próprio Discord, também tem uma comunidade legal lá. Troca uma ideia com o pessoal que está tentando começar agora, vê o que eles falam a respeito. Porque para mim eu já me estabeleci, eu já estou fazendo isso há bastante tempo, para mim é só trabalho. E eu me adapto melhor, me adaptei melhor a trabalhar em casa do que em trabalhar em estúdio. Eu não sou boa de acordar cedo, eu não sou boa de chegar no horário, eu não, sabe, não, isso não é pra mim. Então, pra mim, só ter um deadline pra entregar a peça funciona mais tranquilo do que ter que ir no estúdio todo dia. Pra muita gente, isso é o ideal de como trabalha. Então, dá uma pesquisadinha, troca mais ideia com mais algumas pessoas, faz uma pesquisa de como é que tá entrando no mercado. E aí você toma a sua decisão. Mas não corre com ela, tá bom? E boa sorte. Vou dar meus 10 centavos como pessoa que fez faculdade de arte aqui na URGS do Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre. Fala com alguém que fez faculdade no lugar onde você mora, de arte, né? E vê como é que foi o curso, porque o meu curso não me ensinou basicamente nada do que eu sei hoje como artista. Eu aprendi com a Sula e aprendi com vídeo no YouTube, com outros cursos, mas não foi a faculdade que me ajudou a ser a artista que eu sou hoje, sabe? Então, se tiver a oportunidade de falar com alguém da faculdade que você quer fazer e perguntar como é que é o currículo, como é que é o curso, só para ter uma noção, assim, de como é. Eu não posso falar por todas as faculdades, mas a minha não foi das melhores, então eu não indicaria, né? Mas Perfeito. vai que no lugar onde você tá, a faculdade é melhor. Então, vai saber. Perfeito. Muito bom. Tá aí a voz de quem fez faculdade de arte. E eu fiz design, que não é faculdade de arte, mas era uma merda também. Então, yay! Uhul! Eu sou fugida da faculdade. Eu fiz faculdade de design, saí pra trabalhar antes de me formar e nunca voltei. Então, é isso. Só tem hater ao vivo. Sula, boa noite, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Ontem eu estava fazendo um desenho com proporções legais, mas como ele tinha muitos detalhes, eu não consegui desenhar o rosto de uma forma que orna com o resto. Você tem alguma dica? Olha só, se você está trabalhando no digital, duplica esse arquivo e testa várias vezes. Testa até dar certo. Vai ter algumas coisinhas que você vai precisar acertar, que elas podem ser um pouquinho complicadas de acertar de cara. O tamanho do rosto dentro da cabeça, o tamanho da cabeça em si, o tamanho da testa, sabe? O tamanho do queixo. E isso é muito fácil de consertar no digital.
Então, o que eu recomendo é que você teste algumas finalizações diferentes. Faz várias vezes a mesma cabeça, até ela encaixar no desenho. Pega feedback, troca uma ideia com a galera por que ele não tá funcionando, que também vai ajudar. Você não tá sozinho nessa hora de fazer esses testes. Às vezes é uma coisa boba, você vai mostrar pra outra pessoa e a pessoa vai falar, a cabeça tá pequena, pronto, é só isso. E aí você resolve esse problema e fica muito mais fácil de você terminar a peça depois. Então pede feedback e faz um monte de teste, que as duas coisas vão ajudar bastante, certo? Boa noite, Sula e vozes da cabeça. Eu me sinto muito travada quando vou desenhar cabelo, principalmente na linha. Ou fica muito espaço vazio, ou muito detalhe, ou muita forma repetida. Help! Podemos fazer a live de cabelo de novo também. Olha só, cabelo é muito fluxo, ele é muito flow, né? Existe esse conceito dentro de desenho de gesto, tá? Então, quando você faz uma linha, a linha em si tem gesto. E você exagera esse gesto. Você vem aqui e você faz esse gesto, sabe, mais exagerado, menos exagerado. E à medida que você vai construindo esse movimento, você vai criando um cabelo num estilo que você curte. Tem outros tipos de cabelo. A gente pode fazer cabelo mais enrolado, por exemplo, sabe? E aí, esse cabelo tem outro tipo de gesto. Ele tem, em vez de ser longas linhas fluidas, ele vai ser textura e ritmo, sabe? Então, o que você precisa fazer é praticar essa parte do gesto, praticar essa parte do ritmo, sabe? Que ela vai ajudar bastante em como que você resolve esse tipo de problema, sabe? Uhum. Sabe a Amy Thompson, que eu acabei de recomendar? A Amy Thompson manda muito bem nessa parte do gesto do cabelo. Faz umas cópias. Pega uns cabelos que você curte e faz umas cópias. Presta atenção nas coisas que você está fazendo que são diferentes. Quando você faz o estudo, você está fazendo coisas que são diferentes do que você faria normalmente. O que são essas coisas? Essas linhas estão mais espaçadas? Essas linhas têm mais ritmo? Essas linhas têm mais... elas são mais longas? Elas são mais curtas? Faz essa pergunta. E aí tenta trazer essa resposta que você obteve para o seu trabalho de novo. Mas, no geral, tá? É essa coisa do flow, né? Flow, pronto. E a coisa do ritmo. São as duas. Costumam ser as duas chaves para desenhar um bom cabelo. Faz uns testes, faz uns estudos de mestre que vai ajudar bastante. Principalmente se você estiver fazendo estudo de pintura, sabe? É muito importante esses dois aspectos também. Então, pega uns artistas que você curte, faz uns estudos e tenta trazer isso para você. Uma das referências interessantes, se você está tentando fazer uma coisa um pouquinho mais anime, mais renderizado, tá? Uma das recomendações que eu tenho para você é pegar aquelas figuras de anime, aqueles bonequinhos, sabe? Se você jogar o nome da produtora do bonequinho, mais protótipo, né, prototype no final, você costuma encontrar umas referências muito boas. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Olha que massa. Esse aqui é uma companhia chamada Kotobukiya. Kotobukiya tem uma grande variedade de personagens de anime que ela faz. Aí, olha que interessante. Olha como é que eles pegaram esse cabelo que era extremamente cartoon e resolveram esse cabelo no 3D. Eles resolveram tridimensionalmente o cabelo. Agora é um bonequinho, funciona, sabe? Então, estudar esse cabelo para pintura às vezes é mais fácil do que estudar ele na linha. E tem várias soluções de vários tipos de cabelo. Olha que massa. Ó, como que você renderizaria esses cabelos? Tá tudo respondido aqui, certo? Aham. Nós. Ai. Sula, estou tentando fazer minhas artes, mas não consigo colocar em prática. Quando pego no lápis e no papel, dá um bloqueio criativo. Me dá um branco. Por favor, me ajuda. Ai, meu Deus. Só os feedback complicado hoje, galera. Tem que fazer. Se engana para você começar, tá? Olha só. Deixa eu não sei se eu falei sobre isso na live ainda. Provavelmente já, mas a gente fala de novo. Olha só. Quando eu comecei o Apoia-se, eu comecei com esse grande desafio para mim,
que era o lance da arte pessoal uma vez por mês. Eu tenho dificuldade em fazer arte pessoal. Eu tinha mais facilidade em fazer fanart. Hoje em dia nem fanart tá rolando direito, sabe? E aí eu tive esse desafio, que eu preciso entregar uma arte pessoal por mês. Como que eu consegui resolver isso? Para mim, a resposta foi fazendo thumbnail, tá? Mas, como eu perguntei lá no Blue Sky e as pessoas me responderam, outras pessoas começam escrevendo uma descrição da imagem. Outras pessoas começam escrevendo uma historinha. Outras pessoas começam de outros jeitos. O importante é você conseguir encontrar um jeito que você consiga passar desse branco. Outro jeito de começar é pegando referências. Eu quero uma imagem desse tipo, eu quero uma imagem desse tipo. E aí você começa com essa colagem de referências, você começa a ter uma ideia um pouco melhor do que você quer. Mas, tá? Para mim, o que tem funcionado são os thumbnails. E a questão do thumbnail, para mim, ela é interessante porque... deixa eu mostrar a tabela de thumbnail aqui de novo. Eu vou mostrar outra dessa vez, essa aqui. Olha só, quando eu tô começando as imagens do Apoia-se, olha como é que as ideias são completamente aleatórias. A gente começou com um anjo, aí a gente tem um demônio fungindo num castelo, aí a gente tem um satyr na floresta, aí a gente tem um anjo e um demônio no céu, a gente tem outro satyr na floresta, a gente tem outro anjo, a gente tem uma pessoa saindo de uma supernova, a gente tem um personagem de RPG e a gente tem 2 anjos voando em cima de uma cidade. São ideias completamente aleatórias. Nenhuma delas eu tenho obrigação nenhuma de terminar. Mas fazendo essa exploração, eu começo a ter uma ideia muito melhor do que eu quero produzir. E é simplesmente chegando aqui e jogando ideia na tela até alguma coisa acontecer. Essas aqui, por exemplo, eu não terminei nenhuma. Deixa eu ver, acho que foi essa aqui que eu fiz. Eu fiz mais uma tabela de thumbnails, de novo. Anjo, gente na porta, gente na janela, demônio, mais demônio, gente segurando bola, sempre funciona também. Mais fear. Mais floresta, ainda não foi. Ainda não era o que eu queria. E aí eu cheguei nessa tabela de thumbnail. E aí, essa tabela de thumbnail, eu faço esse thumbnail aqui, ó. E esse thumbnail foi o que eu acabei escolhendo, que ele vira essa imagem aqui, né? Ó. Então, não vai ser um processo simples. Não é uma coisa de você sentar e fazer 3 thumbnails que vai estar tudo resolvido. É uma coisa de realmente explorar e às vezes explorar por alguns dias, até essa resposta vir. Fazer thumbnail, ele é prática. Quanto mais eu tô fazendo, mais fácil tá sendo de botar ideia no papel. Então precisa fazer algumas vezes até a coisa começar a destravar. Mas você precisa encontrar um jeito de você começar a botar essas ideias. De novo, pode ser uma ideia super simples. Pessoas segurando uma orbe. Bora! Saca? Qual é o jeito que você tem de fazer isso ficar interessante? E aí você começa a explorar. E aí tipo, cara, não quero orbe, quero asa. Ok, vamos fazer asa. Como você faz isso ficar interessante? Não quero asa, quero demônio. Bora fazer uns demônios. Como você faz isso ficar interessante? A pergunta é como você faz a ideia ficar interessante. Essa é a pergunta importante. Então o tema importa menos às vezes do que a resposta do como você faz ficar interessante. E para isso, você precisa testar. Certo? Boa sorte. Eu não sei se tem um jeito mais fácil de resolver essa parte do início, mas é o jeito que tem funcionado para mim. Boa noite, Sula e voz da sabedoria. Eu trabalho com comics e gosto de colocar umas texturinhas e ruídos dos fundos. Às vezes eu pego imagens do Pinterest, mas eu tenho um pouco de medo dos direitos autorais e às vezes eles têm até marca d'água. Você tem alguma dica para conferir se a imagem é livre ou de algum site? Olha, Ou algum site disso? Olha só. No geral, assuma que a imagem não é livre, tá? Tenta conseguir permissão. Tenta descobrir de onde é a imagem. É o melhor jeito. Se ela tem marca d'água, ela provavelmente não é livre, tá? Existem lugares que vendem imagens de textura para serem utilizadas. O Gumroad tinha um bocado, Patreon tem um bocado, sabe? Dá uma olhadinha nesse tipo de imagem, nesse tipo de recurso, que vai ajudar. Site de estoque tem imagem, tem o textures.com, que tem umas imagens bem interessantes, e a do textures.com eu sei que você pode usar de graça. Ele tem um limite de imagens que você pode baixar por dia, mas tem muita imagem para você escolher. Então dá uma olhadinha, textures.com, que ele é bem interessante. Mas toma cuidado com isso mesmo, que você pode esbarrar numa imagem com copyright. Se tem marca d'água, evita usar, que já é um indicador que alguém é dono daquela imagem que não quer que você use.
Vai lá, ó. Ai, meu Deus, tava respondendo o chat. Eu escrevi errado. Tava postando sites que são... Obrigada. Me perdi, me achei. Olá novamente! Tenho muita dificuldade de fazer tatuagens parecerem de fato o que são. Parece sempre aquelas tatuagens de chiclete, bem falsa na pele, como se fosse um PNG colado por cima. Mesmo sendo desenho tudo direitinho. Onde posso estar errando? Obrigada. Tem que tomar cuidado para sua tatuagem não parecer muito brilhante. Tem que tomar cuidado para ela não parecer muito opaca. Existe um grau certinho para ela realmente parecer tatuagem. Pega foto de site de tatuador, que vai ter umas fotos de tatuagem muito massa, e faz estudo. Vê como é que... O problema de site de tatuador é que às vezes a tatuagem é muito nova. Você quer uma tatuagem um pouquinho mais velha. Mas o ideal mesmo, faz estudo. Pega umas fotos em que você gosta de como a tatuagem tá e analisa como é que essa tatuagem tá funcionando para você poder trazer isso pro seu trabalho. Mas quando eu tive problema com tatuagem, eu fui em perfil de tatuador no Instagram e fiz os estudos da foto com a tatuagem. Já ajudou bastante. Mas eu dava preferência para umas coisas que estavam um pouquinho mais curadas, não estavam muito vermelhas ainda, porque senão a gente vai pegar o vermelho em volta, vai tudo parecer aquela tatuagem super novinha. Não é o que a gente quer. Tem um leve desfoque também. Me dá a sensação que a tatuagem, quanto mais velha, um pouquinho mais de nitidez ela vai perdendo. Então não faz a tatuagem super nítida, faz ela um pouquinho, galera. Mas, sabe, um pouquinho mais suave, que ela vai parecer um pouquinho mais natural também. Mas é isso. Fazer os estudos que vai ajudar. Pega uma foto que você gosta da estética de como a tatuagem tá e faz o estudo. Tenta trazer isso pro seu trabalho. Eu acho que isso. Agora sou eu? Uhum. Vai, Mone. É nóis. Cadê? Olá, bom dia. Nunca é tarde para isso. Sula e voz da consciência. Posso intercalar os estudos dos fundamentos? Tipo, estudar um pouco de gestual, depois ir para anatomia e depois voltar para o gestual para melhorar? Fico confuso porque quero aprender tudo muito bem antes de desenhar. Me frustro por imaginar cenas cheias de detalhes, mas travo na hora de fazer. Algum conselho? Pode alternar, sim. Eu, inclusive, falo que existem esses dois métodos de estudos que são muito, muito válidos. Tem uma galera que gosta de pegar um assunto e destrinchar o máximo possível antes de ir pro próximo. Então, pega a perspectiva, fica 3 meses em perspectiva. Pega a anatomia, fica 3 meses em anatomia. Pega e faz um curso de meio ano. E aí fica só naquele assunto durante meio ano. Mas o outro jeito é tipo, segunda-feira, perspectiva, terça-feira, anatomia, quarta-feira, cor, quinta-feira, composição. Também funciona super bem. Então, se você funciona melhor alternando, vai alternando. Só não esqueça, só não use essa alternância como desculpa para você deixar algum dos fundamentos para trás. Só isso. Não esqueça que tem que estudar todos os fundamentos, tá? Agora, essa coisa do eu quero estudar tudo antes de começar a desenhar. Olha só. Existe essa prática, existe essa filosofia que ela diz o seguinte, ó. A gente precisa estudar e aí a gente aplica. E essa aplicação costuma envolver a gente fazer uma peça pessoal. Pode não ser uma peça super complexa, pode ser um retrato, pode ser uma coisa um pouquinho mais simples, mas você precisa estar constantemente testando que esses estudos que você está fazendo estão fazendo diferença. Você não pode deixar a aplicação só para o final, porque a aplicação é uma coisa que a gente precisa praticar por si só. Então, por mais que você queira fazer as peças super detalhadas, as peças complexas, não esqueça que tem muito valor em fazer peças mais simples em que você testa os fundamentos que você está estudando. A gente chama isso de aplicação e ela também é uma das coisas que a gente precisa estudar do lado do fundamento. Fiz um monte de estudo de perspectiva. O que você aprendeu com perspectiva? Faz uma aplicação me mostrando o que você aprendeu em perspectiva essa semana. Fiz um monte de estudo de cor. O que você aprendeu desses estudos? Faz uma aplicação me mostrando o que você aprendeu do estudo de cor. Você pode juntar as duas coisas. Essa semana estudei cor e perspectiva. Então me faz um estudo onde você tem a perspectiva e tem a aplicação da cor. Mas você está pegando esses conceitos e você está testando o que você aprendeu neles. Está testando se eles realmente fizeram sentido. E essa parte da aplicação é importante porque ela é a parte que vai fazer a coisa sedimentar na sua cabeça. Senão você vai estudar um monte de coisa e você vai acabar esquecendo na hora de produzir. Então você precisa aplicar, certo? Precisa sempre testar esses negócios que a gente está estudando. Vai fundo. Bora desenhar.
Sula, última pergunta. Eita. Porque já são 9h30. Boa noite, Sula. Essa pergunta não tem nada a ver com arte, mas queria muito saber se você vai nos eventos de anime aqui de Porto Alegre. Eu vou no Dreamfest e queria muito te conhecer, pois sou sua grande fã. Espero que essa pergunta não seja muito pessoal. Se for, desculpa. Te adoro, você é incrível. Obrigado. Olha, eu devia ir mais evento por aqui. Eu vou ver se eu me organizo pra ir. Se eu for, eu aviso, principalmente no Instagram e no Blue Sky que eu vou. Então fique ligado. Eu tô me planejando. A gente não tem confirmação disso ainda, tá, galera? Mas eu me inscrevi, por exemplo, pra CCXP esse ano. Então vamos ver se vai rolar. Eu devo estar confirmando que eu devo ir no evento em breve. Só tô esperando o pessoal me dar o ok pra poder divulgar isso. Vai ter palestra na UF, no Inspira Design da UF, em 2 semanas. Tá no Instagram, se vocês quiserem, tá o aviso da palestra lá. Vai ser uma palestra online. Então, se vocês quiserem participar do evento, eu acho que tá liberado para mais gente que não seja só da faculdade. Mas dá uma olhadinha. E o que mais? Eu acho que é isso. Eu já vou poder avisar dos eventos em breve. Tem mais coisa pra poder anunciar, mas a gente não pode anunciar ainda. Assim que puder anunciar, eu anuncio. Segura as calcinhas, Sula. Segurem as calcinhas todas, aguenta. Mas eu vou ver se dou um jeito de ir nos eventos de anime. Eu gosto muito de ir em evento. Eu precisava ir mais. Eu estou só desatenta que os eventos estão acontecendo. Mas se eu for, eu aviso. Pode deixar. Último jabazinho, então? Último Acabou. jabazinho. É nóis. Pera aí. Eu consegui fazer 4 thumbnails, é isso. Fala do Ibest. Fala do Apoia-se. Meu Deus, o Fala do Ibest. YouTube. Tá bom, pera aí. Deixa eu voltar a câmera aqui, pera aí. Deixa eu voltar. Nós. Gente, meu Deus, eu estou concorrendo ao Prêmio Best. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Muito obrigada pelo pessoal que me indicou, que me colocou lá. A gente está concorrendo na categoria Arte e Cultura. Então, se vocês puderem, vota na gente lá, que tá sendo muito massa. Muito obrigado pelos seus votos. Muito obrigado pela indicação. Já é muito massa estar lá. Segundo, se você gosta do que a gente faz aqui, lembra que a gente tem um Apoia-se com recompensas exclusivas. Essas recompensas exclusivas também estão disponíveis para os membros do YouTube. Então, se você quiser apoiar a gente pelo Apoia-se ou pelos membros do YouTube, podemos, tá? Os dois funcionam. Muito obrigado pelo seu apoio. Tem umas recompensas exclusivas, tem imagem em alta resolução, tem imagem em layer, tem vídeo de processo. Dá uma olhadinha o que vocês curtem lá. No último dia, pois é, a gente no último sábado do mês, a gente faz um encontro no Zoom em que a gente pode abrir o microfone. Se vocês quiserem vir trocar uma ideia comigo, estão convidadíssimos. É o Tier de 50, a gente faz esse encontrinho em que a gente pode conversar sobre qualquer coisa. Então chega aí, estão convidadíssimos. O que mais? É isso, eu acho. É isso, né? Tá. Gente, muito obrigado. Espero que a sessão tenha sido útil. Espero que vocês tenham curtido. E bora, a gente volta na semana que vem. Muito obrigado pelas 2 vozes da consciência. Estou me sentindo muito mimada com 2 vozes da consciência hoje. Gente, beijão pra vocês então. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau!